Agradecemos todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos aqui, estamos aqui novamente estudando a Tua palavra. Seja conosco, guia-nos a meditar na Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é livre-arbítrio, amor e providência divina. São coisas que estão intrinsecamente ligadas, praticamente ligadas uma ao outro. Livre-arbítrio, na verdade, é uma decisão que Deus tomou e dela decorre todas as outras. A gente vai entender isso. O amor é a natureza divina e providência é a capacidade que Deus tem de agir sobre todas as coisas. O propósito de Deus para mim e para você é vencer. Vencer o quê? Vamos já ver o que Deus quer que nós vençamos e como Deus quer que nós lutemos para vencer. João 16:33 diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Jesus que falou essas palavras. Jesus quer que nós tenhamos paz ao ouvir a mensagem que ele nos dá. Que mensagem é essa? No mundo tereis aflições. Essa não seria uma mensagem muito boa, né? A gente pensa, né, que seguir a Deus não tem aflições. Jesus disse que nós vamos ter aflições. Mas ele disse o quê? Tenha de bom ânimo, ou seja, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós temos essa certeza. Jesus venceu o mundo por mim e por você. 1 João 5:4 diz: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ó, aqui é a forma. Então nós temos que nascer de Deus. Como é que nós nascemos de Deus? Vamos ver daqui a pouco. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Então, como é que nós nascemos de Deus? A Bíblia diz que tem um meio. Deus traçou um plano. E esse plano, Deus diz aqui em João 1:11 em diante. João 1:11 diz assim: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, muitos não receberam Jesus, ainda ou não recebem. Mas aqui diz: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí, aqui está a resposta. Como é que nós nascemos de Deus? Nós somos tornados filhos de Deus. Como? Quando a gente recebe a Jesus. Quem são esses? Os que creem no seu nome. Por isso que lá diz que a vitória é a nossa fé. Nascemos como? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então Deus traçou esse plano que quando nós recebemos a Jesus, recebemos a mensagem de Deus e aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador, ele nos torna filhos. E aí, tornar filhos é nascer de Deus. E se nós nascemos de Deus, nós vamos vencer o mundo, assim como Jesus venceu o mundo. E diz aqui, qual é a forma de vencer o mundo? A nossa fé. Em quem? Em Jesus. 1 João 5,5 diz: Quem é que vence o mundo novamente? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então nós temos que entender que Jesus, mesmo sendo humano, ele sempre foi Deus. Filho de Deus significa que ele é Deus. Apocalipse 2:11 diz: Quem tem ouvidos, né? Eu e você, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. As igrejas são as pessoas que fazem parte do povo de Deus. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então Deus traçou um plano. Todos nós éramos para morrer a segunda morte, desde Adão até o último que nascesse. Mas com Jesus vindo, tornando-se humano, morrendo por mim e por você, ele nos dá a oportunidade de nós não morrermos a segunda morte, que é o que? A morte eterna. Nós morremos, todos nós, né? Exceto alguns que vão ver Jesus voltar. Morremos uma morte que não é a morte eterna. É a morte por julgamento. Apocalipse 12:11 diz assim: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, quando a gente recebe Jesus, Jesus dá para nós algo que pertence a ele, que é a morte de um inocente. É por isso que a gente recebe o quê? O sangue do Cordeiro. E pela palavra do seu testemunho. O que é a palavra do testemunho? As Bíblias, as Escrituras. E não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, se a gente for chamado a morrer por Jesus, a gente morre. A vida não é mais importante do que Jesus. Apocalipse 17:14 diz assim, mas isso é pesado, né? Mas a vida de Jesus foi importante para ele? Não. Ele considerou nós mais importantes do que a vida dele.
Por isso ele morreu por mim e por você. Por isso ele tornou-se humano para morrer por mim e por você. Apocalipse 17, 14 diz: e estes combaterão contra o Cordeiro. Então Deus diz que tem um poder que nós temos que vencer. E diz aqui que esse poder vai combater contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus. Mas diz aqui que o Cordeiro os vencerá. Que bênção, né? Que glória. Porque o quê? O Cordeiro Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E ele diz mais: vencerão os que estão com ele. Quem estão com ele? Os que estão com Jesus. São aqueles que foram chamados. Chamado quando? Toda vez. Quando você ouve a mensagem da palavra de Deus e você crê, você é chamado. E quando você aceita, você é eleito. Eleito é escolhido. E é o que? Você vai ser agora o quê? Fiel a Jesus até o fim. Esse grupo vai vencer junto com Jesus. Você quer participar desse grupo? Eu já decidi fazer parte. Espero que você também. Apocalipse 3, 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. Essas vestes são as roupas de Jesus, que representam a justiça de Jesus. Nos cobre nossos pecados. E diz: de maneira nenhuma, Jesus diz, riscarei o seu nome do livro da vida. Que bênção. Quando a gente aceita Jesus, nosso nome, nós somos batizados, nosso nome faz parte do quê? Do livro da vida. O que é livro da vida? Jesus registra eu como filho. E agora Jesus mantenha o quê? Meu nome escrito. Meu nome só sairá se eu negar Jesus. Se eu abandonar Jesus. Se não abandonar Jesus, Jesus não abandona a gente. E diz que Jesus diz que vai confessar o nosso nome, o seu nome, diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Grande plano que Deus tem para mim e para você. Apocalipse 3,12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. Coluna significa base, sustentação. Você é uma pessoa que é uma sustentação no templo de Deus. Dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus. Então, Jesus vai colocar a marca de registro de nossa origem, de nossa filiação. É o nome de Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Então nós seremos o quê? Registrados oficialmente como família de Deus. Que bênção. Então nosso Deus é soberano para fazer isso aí. Alguns não creem, mas é porque não entendem quem é Deus, nem quem é Jesus. Vou dar só um exemplo aqui, ó. Depois que eu vi essa passagem, nunca saiu da minha cabeça. Diz Salmo 62, 11. Deus falou uma vez. Quando Deus fala, prestemos atenção. 2 vezes ouviu isso. Se ele falou 2, falou o quê? Que o poder pertence a ele. Que poder? Todo poder. O que você imaginar significa poder. Além disso, pertence a Deus. Amém? Salmos 81, de 11 a 13, diz: mas meu povo não quis ouvir a minha voz. Eu acabei de dizer que o poder pertence a Deus, mas Deus não exerce o poder dele para oprimir. Deus não exerce o poder dele para forçar as pessoas a obedecer. É por isso que diz aqui: meu povo não quis ouvir a minha voz. Ele fala para mim e para você, como está falando agora. Israel não me quis. Às vezes as pessoas rejeitam a Deus. Israel significa vencedor. O vencedor não quis a Deus. Portanto, eu os entreguei aos desejos de seus corações. Tá vendo? Deus não oprime, Deus não força. Se você não quiser, você vai continuar nos desejos dos seus corações. Deus vai entregar você aos desejos do seu coração. E andaram nos seus próprios conselhos. Não vão estar andando mais com Deus. E eu digo para você, quando você abandona Deus, Satanás se junta com você, infelizmente. Deus fala aqui: ó, se meu povo me tivesse ouvido. Mas Deus não é todo poderoso? É. Mas dentro do poder dele, ele escolheu agir dessa forma. É a natureza dele. Ele não oprime, ele não força, ele não obriga. Mesmo sendo todo poderoso. Ele diz: ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Então, o que é isso? Se significa condicional. Se é condicional, Deus está permitindo que eu faça a minha escolha. Assim como você também. Você não está sendo forçado. Ninguém vai para o céu forçado.
Muitos não vão para o céu forçado por Satanás. Satanás força muitas pessoas a não ir para o céu. Ele obriga, ele escraviza, mantém a pessoa presa. Mas Deus não trabalha assim, não. É por isso que demora muito mais. Você tem que ouvir a mensagem, como você está ouvindo aqui. Você tem que refletir nela. Você tem que tomar uma decisão. Isaías 30, né, de 1 a 2 e 15 a 18, diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz Yahvé. Senhor aqui significa Yahvé, é o nome dele. Que tomam conselho, mas não de mim. Mas a gente pode tomar conselho que não seja de Deus? Pode. E sabe quem está te dando os conselhos? Se não é Deus, Satanás. Mas os conselhos de Satanás às vezes funcionam. Às vezes a pessoa fica rica, consegue um monte de mulheres, né? Ou um monte de homens, né? Os planos, né? Dá golpe nas pessoas e consegue ter sucesso, né? Os conselhos de Satanás consegue, mas não é conselho de Deus. E Deus diz aqui que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, né? Então as pessoas acham que estão prosperando, né? Estão ricando, estão ficando famosas, estão tendo poder, né? Sobre as pessoas. Então acha que Deus está. Não. Deus diz: não é do meu espírito. Para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, quando Deus nos guia, Ele nos guia para nos libertar do pecado e não para cometer pecado. Que descem, aí Deus dá um exemplo aqui, que descem ao Egito sem me pedirem o meu conselho. Então, às vezes, tem que ter muito cuidado. Quando a gente toma decisões, né, para ir para um lugar, fazer determinada coisa, sem pedir conselho a Deus. Para se fortificarem com a força do faraó. Às vezes a gente quer, né, resolver um problema, a gente procura pessoas, né, para se amparar, fazer algumas alianças, né, nas sociedades secretas, né. Você faz determinados juramentos lá, né, consegue poder, riqueza, né, busca a força do faraó, né, do momento, e para confiarem na sombra do Egito. Tem pessoas vivendo assim. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Diz o quê para mim e para você? Nós temos que fazer o quê? Se nós estamos nesse caminho, voltando e descansando, sereis salvos. Imagine, a gente está com um problema grave, quase impossível de resolver, e Deus agora, você já está quase resolvendo, mas você vê que você está no caminho errado. Você não está andando com Deus, o inimigo é que está te conduzindo, e Deus diz agora: volta. Volta e descansa para você ser salvo. Nesse voltar e descansar significa que às vezes você vai ter que quebrar algumas alianças. Você vai perder dinheiro, às vezes até mulher, né? Ou até marido, por causa dessas. Voltar para Deus. Acontece. Aí Deus diz que esse é o meio de você ser salvo. No sossego e na confiança estaria a vossa força. No sossego que em Deus, não no sossego próprio, não. Voltar para Deus e sossegar em Deus. E confiar em Deus. Nós seremos o quê? Fortes. As provas vão vir, nós vamos ver as coisas acontecendo, às vezes nós vamos perder recurso, vamos perder poder, né? Vamos perder eleições, vamos perder mandato, né? Vai ter crise, né? Quebras, né? Mas com Deus nós vamos sossegar. Na confiança em Deus nós vamos ser fortes. Mas Deus diz que muitos não querem. Assim como no passado. E Deus diz aqui: por isso o Senhor esperará. Deus esperou no passado e espera hoje também. Para ter misericórdia de vós, ou seja, de mim e de você. Por isso que muitas coisas Deus está permitindo acontecer. Ele tem misericórdia. Ele quer nos salvar. E por isso se levantará. Deus se levanta. Ele age, ele não fica imóvel, não. Não é porque Deus permite que nós escolhamos os nossos caminhos que ele não age. Deus também não é complacente assim, não. Ele continua buscando nos salvar. Ele se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Equidade é o quê? Ele busca dar direito aos que têm direito. Essa que se chama equidade. Quem dá direito a quem necessita do direito. Justiça a quem necessita de justiça. Bem-aventurados todos que nele esperam. Imagine ter que esperar em Deus. Eu tenho coisas na minha vida que há anos sem resolver. E eu estou esperando. Porque ele disse que tem que esperar. Não é fácil, não. Mas esse é o caminho que ele disse que nós temos que trilhar. Lucas 13, 34 diz: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Jesus buscou sempre resgatar o
povo de Israel. Jesus veio, veio para o que eram os seus não receberam. Foi isso que aconteceu. Mas Deus tem misericórdia? Tem. Deus permite que a gente faça escolhas? Sim. Mas chega um dado momento que Deus julga. Ele avalia, olha, o limite é esse. Então, e tem um limite para a misericórdia de Deus, com certeza. Tem um limite para Deus permitir nós fazermos escolha, com certeza. Deus vê que em dado momento aquela decisão que você toma não terá mais volta. E acabou. Jesus chega para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantos profetas foram mortos? Vários. Apedreja os que são enviados. Quantos? Vários. Quanto tempo? Centenas de anos. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha, os seus pintinhos debaixo das asas? Jesus disse essa frase. E disse que, olha, chegou o tempo da visitação. Chegou o tempo do julgamento. Chegou o limite da misericórdia. E Jesus disse: vossa casa ficará deserta. E será destruída Jerusalém. E de fato foi. Então, assim como Jesus trata com nações, ele trata também com pessoas. Existe um limite? Existe. Eu tenho certeza. E nós não venhamos ultrapassar esse limite da misericórdia de Deus. Pantocrator, palavra bonita, significa, sabe o quê? Todo-poderoso. Quem é que pode usar essa palavra? Só tem um. Ela não pode ser usada para ninguém mais a não ser Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apocalipse 11:17 diz: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então aqui junta as palavras, né? Deus já significa o ser divino, o ser eterno. E ele é o quê? Todo-Poderoso. Todo-Poderoso significa que não há limite. Que eras, que há de vir e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo vai reinar também na terra. Pode ter certeza. Um dia Deus vai voltar ao governo da terra. Ele está dando um tempo porque ele ainda está aguardando as pessoas tomar suas decisões. Jeremias 32:17-19 diz assim: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra. Só em fazer isso aqui a gente já sabe que ele é todo poderoso. Com teu grande poder e com teu braço estendido, não há nada que te seja demasiado difícil. Tá vendo? Então as pessoas dizem: ah, Deus não pode. Ó, é um erro a gente usar determinadas palavras. Deus não pode. Não, Deus não pode, não. Deus escolheu não fazer determinada coisa. Por exemplo, se Deus quisesse ser mal, ele seria mal e nós não tínhamos condição nenhuma de mudar nada disso. Mas ele diz: eu sou bom, eu sou o amor, eu sou a verdade. Ele diz tudo isso aí. Então ele escolheu, isso é a natureza dele. Ele, por ser todo poderoso, ele escolheu ter essa natureza. É uma escolha. Então, existe alguma coisa demasiado difícil? Nenhuma. Ele escolhe e ele determina. Tu que usas de benignidade com milhares. Isso aí é algo inerente à natureza dele. Retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois dele. Então, as consequências das más escolhas dos pais também vão para quem? Vão para os filhos. Na alimentação, na forma de viver, no estilo de vida, na forma de educação. Ou seja, por isso que a gente vê hoje como está a sociedade. Os pais não estão desenvolvendo seu papel. O grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Que exércitos? E é algo amplo. Exército é alguma coisa que obedece a um Senhor. Obedece o comando de um Senhor. Quem é esse Senhor? Deus. Quem é esse Deus? O Criador. Grande em conselho. Então, Deus é grande em conselho, na capacidade de avaliar as coisas. Magnífico em obras. Porque teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Então, Deus acompanha todos os nossos caminhos. Para dar a cada um segundo os seus caminhos. Deus quer nos orientar no caminho certo, sim. Se a gente aceitar, ele já sabe qual é o caminho e vai nos dar bons frutos.
Mas se a gente quer seguir nossos próprios caminhos, também vai ver frutos desse caminho. Vai. Segundo o fruto das suas obras. Então, as pessoas que escolhem se afastar de Deus, Deus permite? Permite. Mas vão ter frutos disso aí? Vão. E consequências? Com certeza. E Deus não vai alterar, diz aqui, isso aí. Você vai colher o que você plantou. Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Isso aqui foi a resposta dada pelo anjo, né? Quando Maria disse que era virgem, né? Ainda não tinha tido relações com o homem, e como é que ia ter um filho? E ele disse, nada é impossível para Deus. Mas será possível? É? Mas aí vem a pergunta. Adão precisou de ter relação para existir? Não. E Eva? Também não. Então, os dois seres iniciais não foram criados como nós fomos. Foram criados de outra forma. Deus criou da maneira que ele decidiu. Então, para ele fazer, né, Jesus tornar-se humano, ele traçou o meio também. Mateus 19, 25 e 26 diz, os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo que quem poderá, pois, salvar-se? É uma pergunta interessante para mim e para você. Quem pode ser salvo? Jesus responde. Jesus, olhando para ele, diz, aos homens, isso é impossível. Nós não conseguimos nos salvar. Então, não existe nada que nós venhamos fazer que consiga se salvar. Senão, não precisava de Jesus, nem Deus agir. Mas a Deus tudo é possível. Olha, então, para Deus tudo é possível. Então, com Deus, o plano que ele traçou, é possível ser salvo. E você também ser salvo. Ser salvo. Jó 37, 23 diz assim, ao Todo-Poderoso, a palavra Todo-Poderoso sabe o que é Shaddai. Não podemos alcançar. Então, nunca haverá um tempo que a gente vai alcançar Deus, mesmo na eternidade. Mesmo nós passamos a ter vida eterna, mesmo nós temos alcançado condições cada vez mais elevadas, nós nunca vamos alcançar ao Todo-Poderoso. Não se iluda. Só Ele é o Todo-Poderoso. Grande é em poder, porém a ninguém oprime. Lembra que eu falei? Ninguém oprime em juízo. Deus não oprime. Isso é algo que ele escolheu, é a natureza dele. Ele não oprime. E grandeza de justiça, mas também Deus é justo nas suas ações. Salmo 93, 1 diz assim, Senhor reina, Yahvé reina, ele vai reinar, com certeza. Está vestido de majestade, um dia ele estará vestido de majestade. Quem é Senhor aqui? É Jesus. Yahvé se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado. Interessante, Deus diz aqui algo. Tudo isso aqui é literal, né? Deus reina, ele está vestido de majestade, ele se revestiu de cingiu de poder, ele está dizendo que o mundo também está firme. Aí alguns vão dizer que esse sentido só, né? Está seguro, não vai se abalar. Não que está firme no sentido que ele não se move. Será? Pode ser que ele não se mova. Não poderá vacilar. O mundo não vai vacilar. Ele está firmado por Deus. Hebreus 6,18 diz, para que por duas coisas imutáveis. Quais são essas coisas imutáveis? Nos quais, aí sim, é impossível que Deus minta. Aqui não é no sentido que ele não poderia mentir. Se ele, como é todo poderoso, se ele quisesse mentir, ele mentia. Mas ele, a natureza dele é que ele não mente. É diferente, né? A natureza é algo que é natural dele, é aquela forma de agir dele, que não vai ser alterada. Nunca. E a natureza. Ele não mente. E a coisa é tão ampla e complexa, porque a própria realidade depende de Deus. Vou dar um exemplo. Se Deus, né, você está aí, né, sentado numa cadeira, né, ou num sofá, para você é sofá, é cadeira, né? Mas se Deus chegar e dizer, olha, isso aí agora é um pinguim, o que você acha que isso vai ser? A partir do momento que Deus disser que aquilo ali é um pinguim, a cadeira, o sofá não deixa de ser isso. Passa a ser um pinguim. Sabe por quê? Porque a diferença entre Deus e os seres criados e o universo é que quando Deus diz algo, aquilo passa a ser a verdade. Então,
claro aqui, correto. Deus nunca vai mentir. Porque quando ele falar, aquilo passa a ser a realidade. Quando ele disser assim, perdoados são os teus pecados, é perdoado. A partir daquele momento já foi. Essa é a nova realidade. Então a realidade ela depende da vontade e decisão de Deus. Por isso que Deus nunca mente. Tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos nosso refúgio em reter esperança proposta. E por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, é a verdade. Porque quem foi que revelou os profetas? Deus. Então, tudo ali é a verdade. Posso até não entender, mas não deixa de ser verdade por isso. Então, amar a Deus é algo que Ele quer de mim e de você. Nós somos criados para amá-lo. Assim como Ele nos amou desde a eternidade. Antes de ele existir, Ele já me amou, amou você. Por isso que Ele tem misericórdia, quer que eu seja salvo e você seja salvo. Como está escrito aqui, diz aqui, ó, o pai de muitas nações te constituí. Deus falando aqui, né, de Abraão. O pai de muitas nações, Abraão, te constituí. Perante aquele no qual creu. Então, Abraão creu em Deus nessa promessa. A saber, quem é esse Deus? Aqui diz, o Deus o qual vivifica os mortos. Deus dá vida aos mortos. Imagina, eu falei para você. Quando Deus tem uma realidade, né, que está acontecendo, Deus está acompanhando aquela realidade. Mas quando ele dá uma palavra, quando ele dá uma ordem, aquilo é alterado. Ou seja, ele vivifica os mortos. E chama as coisas que não são como se já fossem. Lembra que eu falei para vocês? Que a realidade depende de Deus? Todo o universo depende do que Deus decide. Todo o universo depende do que Deus permite também. A própria existência, né? Satanás, né? Das pessoas que são desobedientes, é porque Deus tomou uma decisão de manter o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, Deus permite que você escolha o mal. Mas esse próprio mal, um dia ele será eliminado. Deus já decidiu isso. Então, há um limite para o mal, tenha certeza. Deus está permitindo que nós façamos nossas escolhas, mas vai haver um dia que Deus vai dar o quê? Encerrou. Agora acabou o tempo. Se encerrou. E ele chama as coisas que não são como se já fossem. E ele vai dar ordens. E a realidade vai ser alterada. É por isso que ele diz lá em Apocalipse, ó, que vai haver um novo céu e uma nova terra. E o que vai acontecer nesse novo céu e na nova terra? E diz aqui, ó, Apocalipse 21. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Já não haverá o quê? Mais morte. Ele chama as coisas que não são como se são. E quando ele chama, elas passam a ser. Então ele vai dizer que não vai haver mais morte. Em um dado momento não vai haver mais morte. Não vai haver pranto, nem clamor, nem dor, porque essas coisas aqui vão passar. E ele ainda diz mais. Quem é que está falando isso? O que estava sentado sobre o trono. Quem é esse? Deus o Pai, Deus o Filho. Eis que faço nova todas as coisas. Ele vai fazer, é promessa. E escreve, porque essas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Quem é ele? Ele diz aqui, está cumprido, ou seja, vai cumprir o propósito dele. Ele fala que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de quê? De tudo. A quem tiver sede, quem é esse? Jesus. Quem é? Ele fala, Jesus que falou isso. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus falou isso. Então, nosso Senhor Jesus está prometendo que vai alterar a realidade. E mesmo que eu esteja no pó da terra, um dia eu voltarei à vida. Ele não dá vida aos mortos, está ali escrito. Ó. Mateus 22, 37, 38 diz assim. Jesus diz, então, nós somos criados, porque eu falei, para amar a Deus. E Deus nos ama. Sabe? E Jesus diz, como devemos amar a Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Teu coração é mente. De toda a tua alma. O que é alma? De todo o teu ser. Nós somos alma vivente. Todo o teu ser. De todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande. Então Deus nos criou para isso. E o que é amar?
Aqui dá um exemplo. 1 Coríntios 13, 4, 8. O amor é sofredor. Deus sofre. As más escolhas que nós fazemos, Deus sofre. Mesmo assim, Deus é benigno. Por isso que a gente não é destruído, né? Facilmente. O amor não é invejoso. Deus não quer, né? Algo, né? Por inveja. O amor não trata com leviandade. Isso é o que Deus quer. É a forma de amar. Não ser leviano. Não se ensoberbecer, se exaltar. Não se portar com indecência. Indecência é fazer mau uso, né? Das condições que Deus nos dá. Como ser humano. Não busca os seus interesses. Profundo isso aqui. Não se irrita. Imagina, não se irritar. Isso aqui é o alvo. Esse é o plano original de Deus para o amor. Não suspeita mal. A gente suspeita. Não folga com injustiça. Ou seja, não tem prazer com a injustiça que ocorre. Mas tem prazer, ou seja, com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Essa parte aqui eu deixo. É Deus que faz isso aqui. Deus tem tudo sofrido. Deus tem crido em nós. Deus crê em nós. Crer é confiar. É um voto de confiança. Tudo espera. Deus está esperando. Deus tudo suporta. Deus suporta. Mas Deus diz o quê? O amor nunca. Tem profecias, sim, mas elas vão se acabar. Porque um dia vai encerrar tudo. Havendo línguas também vão cessar. Não vai existir uma língua, provavelmente. Havendo ciência, conhecimento, ou seja, vai desaparecer. Mas o amor nunca vai. E 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus. E conhecer a Deus é amar. Que diz que Deus é amor. E o que é amor? A gente voltou de novo, né? 1 João 5,3. Deus responde: porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? E guardemos os seus mandamentos. É por isso que aquele mandamento lá, amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, é o primeiro mandamento. Então, o que é amar? É guardar os mandamentos de Deus. E os mandamentos é o que ele ordena que nós façamos. E os seus mandamentos não são pesados. Mas nós temos condição de fazer isso depois do pecado, nossa natureza desobediente. Nós temos que lutar com Deus e não contra Deus. Tito 1, 2, 3 diz assim: em esperança da vida eterna, ou seja, aqueles que aceitam Jesus passam a ter esperança de vida eterna. A qual Deus, aí diz aqui, Deus não pode mentir. Por que ele não pode mentir? Porque a natureza dele é a verdade. Ele é a verdade. Como é que é a verdade? Não mente. Prometeu antes dos tempos dos séculos, na origem. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação. Que palavra? Essa aqui que nós estamos lendo. Está manifestando para mim e para você. Que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor. Então ele recebeu esse mandado. Eu também recebi e agora estou passando para você. Então Deus tem uma vontade, tem, que é o plano original de todas as coisas. Mas depois do pecado, Deus Deus toma decisões para manter o plano da salvação, para manter essa oportunidade para mim e para você. E aqui diz Efésios 1, 9 a 13, diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da vontade de Deus? Mistério porque nós ficamos sabendo, né, depois. Segundo o seu beneplácito, segundo a sua bondade, que propuseram em si mesmo, ou seja, é a decisão de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de tornar a congregar, ou seja, unir em Cristo todas as coisas, que coisas? Todas, na dispensação da plenitude do sempre, ou seja, quando ocorrer o grande plano da redenção for concluído, né, que é a plenitude dos tempos, nessa dispensação, Jesus vai unir tudo. Tantas coisas que estão nos céus como as que estão o quê? Na terra. Então nós vamos fazer parte disso. Amém? Nele digo, em quem também fomos feita herança. Ou seja, por causa de Jesus, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Agora nós, sendo filho de Jesus, também herdamos. Que maravilha, né? E fomos predestinados, na palavra original predestinado aqui, ou seja, Deus nos escolheu
conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então ele nos escolheu. Não é que ele decidirá por mim, nem decidirá por você. Ele nos escolhe. No plano da redenção, Deus escolheu salvar a humanidade. Quem da humanidade? Todos. Mas todos vão ser salvos? Não, porque Deus permite que a gente faça a nossa escolha. Então, ele nos predestinou aqui porque ele decidiu salvar a humanidade. Quem? Todos. Mas nem todos vão aceitar o plano. Então, essa parte cabe a mim e a você. Mas a vontade dele é me salvar, a mim e a você, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, se você aceitar esse plano de Deus, um dia você vai ser louvor da glória de Deus. A sua vida será o quê? Um louvor a Deus aqui na terra e também nos céus. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Uma vez que a gente aceita Jesus, nós estamos o quê? Depois que ouviste o quê? A palavra da verdade, tá vendo? Você está ouvindo essa palavra. Se você aceitar, você vai fazer parte. O evangelho da vossa salvação. Isso que você está ouvindo é o evangelho que vai te salvar. Tendo nele também crido, ou seja, quando você crê, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que bênção. Então é isso que Jesus falou. Aquele que o recebeu, ele torna filho de Deus. Como? Deus envia o Espírito Santo para nos guiar, a mim e a você. Desde o momento que você crê. Desde o momento que você aceita Jesus. Espero que, se você não aceitou até agora, você faça a partir desse momento. Se você fizer, Deus vai enviar o Espírito Santo para te selar. Para te selar e te manter e te guiar até o fim. Cabe a você se manter com Deus também até o fim. Lucas 4, 5, 7 diz que Satanás ele se opõe a esse plano. O diabo, levando Jesus a um alto monte, tentou Jesus, mostrou-lhe a Jesus, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Agora, interessante, né? Como Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Né? Na forma de um globo é complicado de explicar isso aí. Né? E disse-lhe o diabo, né? Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória. Então, Satanás é quem governava a terra na época que Jesus estava como ser humano. E ele diz, porque a mim me foi entregue. Quem foi que entregou para Satanás isso? Adão. Adão era o governante da terra. Quando ele aceita o pecado, passou o governo da terra para quem? Para Satanás, infelizmente. E ele disse que Satanás diz que eu dou a quem quero, mas Satanás ainda está governando? Tá. Só vai ser tomado esse governo de volta quando Jesus voltar na segunda vinda. E aí vai ter uma guerra, batalha da Armagedon, e Satanás vai perder a guerra. Depois tem uma terceira vinda de Jesus, aí Jesus conclui e toma de fato a terra de Satanás. E Satanás, ainda hoje, ele promete para algumas pessoas isso aqui, tem as pessoas que aceitam. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então Satanás dá um monte de coisa para as pessoas aí. Não se iluda, não. Tem pessoas com poder, com riqueza, né, com muitas coisas aí que você olha, rapaz, por que isso acontece? Comigo dá tudo errado, né? Nada funciona, as pessoas sempre dá tudo certo, né? Porque tem pessoas adorando Satanás de forma secreta, sem que você saiba. E Satanás dá para essa pessoa muita coisa. Mas essa pessoa está no caminho de quê? Da perdição. Ela pode voltar atrás. E esse é o plano de Deus, que você volte, deixe Satanás e siga a Jesus. Você quer fazer isso? Eu espero que você faça isso. O caminho é de aflição. Jesus no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o Satanás, venceu o mundo. Isaías 49, 24, 25 diz Deus aqui, ó, a promessa. Porventura tirar-se-ia a presa ao poderoso. Quem é o poderoso aqui? É Satanás. Deus está dizendo, vai ser tirado a presa. Quem é a presa? Nós, seres humanos. Do poderoso Satanás. Escapariam legalmente presos. Por que nós somos legalmente presos? Porque todos nós somos pecadores. Então nós somos presos pelo pecado na mão de Satanás. Mas Deus está perguntando se isso vai acontecer. Se nós vamos escapar. Ele diz, mas assim diz o Senhor. Por certo que os presos se tirarão ao poderoso. Deus prometeu e vai tirar nós das mãos de Satanás. E a presa do tirano vai escapar. É isso que Deus quer que você entenda. Você tem que escapar
o tirano, é Satanás. Diz, porque eu contenderei com os que contendem contigo. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Deus vai lutar contra Satanás. E os teus filhos eu remirei. Deus fez promessa aqui para Israel, nação de Israel. Quem é a nação de Israel? Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador passa a fazer parte do povo de Israel. E Deus diz que nós vamos ser salvos, nós vamos ser resgatados, que nós vamos escapar da mão de Satanás. E Oséias 13,14, essa passagem eu não conhecia ainda. Já tinha lido, mas não tinha percebido. E aqui diz, eu os remireis da mão do inferno. O que o inferno é representado também por Satanás. Satanás é quem estabeleceu o inferno, desde que trouxe o pecado para a humanidade. Deus diz que vai nos remir da mão do inferno. Eu os resgatarei da morte. Oh, que bênção. A gente pode morrer, a gente pode sofrer, mas nós temos a certeza que um dia a gente vai ser resgatado. E Deus diz que onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Oh, que bênção. O arrependimento está escondido dos meus olhos. Deus não se arrependerá de me salvar e de te salvar. Porque ele venceu o mundo por mim e por você. E ele diz aqui em João 16, 32, 33, eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. Deus, Jesus sabe tudo o que vai acontecer conosco, sabe? Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele também. Ele sabia que as pessoas iam abandoná-lo. E me deixareis sós, mas ele desistiu de mim, de você, por causa disso? Não. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então pode acontecer a situação que você esteja sozinho, e só Deus esteja contigo. Mas só Deus já é suficiente. Tenha essa certeza. Jesus diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ele revela o futuro para que a gente tenha paz. No mundo tereis aflições, ó, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Oh, Jesus, que bênção. Senhor Jesus. Apocalipse 13, de 2 a 3, diz assim, Jesus também, ao vencer o mundo, vai vencer um poder organizado já agora, no nosso tempo de hoje. Que a besta, o falso profeta, estão unidos, né, aos reis da terra. E Deus diz que essa besta era semelhante a um leopardo. O leopardo representa, sabe o quê? Na profecia, lá em Daniel 7. O povo, né, da Grécia. E seus pés, como de urso, representava a Medopécia, povo da Medopécia. E sua boca, como de leão, representada pela quê? Pela Babilônia. Então essa besta uniu todos esses povos, esses governos. Uniu o quê? Numa besta, que ela era o quê? O Império Romano. E esse Império Romano depois faz surgir, né, um poder dentro dele. E quem deu poder para esse Império Romano? A Bíblia diz aqui, essa besta é o dragão. O dragão é Satanás, a antiga serpente. Apocalipse 12, 9, 7 a 9 explica. Deu o seu poder, o seu trono e grande poder. E essa besta que vem do Império Romano, surge um chifre pequeno, que Deus diz que esse chifre pequeno ia perseguir o povo de Deus. Está lá em Daniel 7, 25. E esse chifre pequeno dessa besta é o poder papal. Do Vaticano, o poder papal. E ele, de fato, é o governante ainda hoje da terra, o poder papal. E diz que viam das suas cabeças como ferido de morte. Quem é essa cabeça? O poder papal ia ser ferido. Ele ia surgir, ele surgiu próximo do ano 538, mas Deus falou que ele ia acontecer com ele o quê? Que ele ia ser ferido. E no ano 1798, Napoleão Bonaparte, maçom, grau 33, mandou 3 generais maçons lá para prender o Papa Pio VI. Esses maçons, né, vêm das ordens dos templários e também pertenciam à igreja. E houve uma guerra dentro da igreja, né, e eles se organizaram e depois depuseram o Papa. E aí diz aqui que a chaga ia ser curada. Houve depois, né, da deposição desse Papa Pio VI, no ano 1798, ocorreram 2 grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E aí acontece algo interessante. Em 1929, Benito Mussolini,
e criou o fascismo, né? Que era de esquerda. As pessoas dizem que o fascismo é de direita, nunca foi. Eu tenho documento de Mussolini dizendo que veio da esquerda e que morreu na esquerda. E criou o fascismo. Ele devolveu as terras e criou o Estado do Vaticano, devolvendo o poder político, né, militar ao Papa. Ó, ia ser curada. E essa cura tem acontecido até o momento, né, que diz que toda a terra vai se maravilhar após a besta. E Deus diz que esse poder papal ia abrir sua boca em blasfêmias contra Deus, né? Ia blasfemar do nome de Deus, né? Ele diz que são deuses, né? Do tabernáculo de Deus, que é o tabernáculo, né? Tabernáculo, o Shekinah, ou seja, a presença visível de Deus, né, na terra. Ele diz que representam a Deus aqui. Tem até título como vigário, né, de Deus, hein? Substituto de Deus na terra. E também dos que habitam no céu. Estou falando de forma resumida aqui. Ó. E diz que foi permitido esse poder papal fazer guerra aos santos. Então houveram as grandes inquisições. E o Brasil surge como fruto dessas perseguições religiosas. Que foram terríveis, né? Na Espanha e em Portugal. E ia vencê-los. Então, se algum tiver dúvida, né? Esse chifre pequeno, essa besta, tem que vencer os santos. Quem são os santos? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e seguem a fé em Jesus. É só você ler Apocalipse 14 e 12. Então, as pessoas que leem a Bíblia e seguem a Bíblia, eles serem vencidas pelo poder papal. E foram. E deu poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ou seja, o poder papal teve poder. E está restaurando esse poder novamente. E Deus fala que esse poder vai lutar contra Jesus. Jesus vence o mundo, e para vencer o mundo tem que vencer também esse poder. Apocalipse 17, 11 a 14 diz assim: e a besta que era já não é, ela também é o oitavo. É dos sete e vai à perdição. Ela diz que é o oitavo rei. Pertence a 7 reis e vai à perdição. A gente ainda não sabe em detalhe o significado disso, mas aqui, essa parte a gente pode entender. Diz que os 10 chifres que viste são 10 reis. Então, serão criados 10 governos mundiais. 10 que não receberam o reino ainda. Isso não aconteceu ainda. Mas vão receber poder como reis por 1 hora. Então, o tempo que eles vão governar no mundo é por 1 hora. Juntamente com quem? Com o poder papal. Então, vai ser criado um governo mundial, assim como eles têm promulgado. E o Papa vai receber, né, o poder de governo sobre todos esses 10 reis. Tá vendo? Isso aqui a gente consegue entender. Quem vai ser esse 10º? Quem vai ser esse 8º? Nós não sabemos. Mas que vai ser um Papa, tenho a certeza. E estes têm o mesmo intento, ó, os 10 reis. Entregarão seu poder e autoridade à besta, ao poder papal. Em algum momento da história, isso está muito próximo, vai ter um Papa que vai estar governando sobre todos na Terra, exceto aqueles que estão com Jesus. E diz que qual é o propósito deles criar esse governo mundial? É combater contra o Cordeiro. Eles querem impedir a volta, a segunda vinda de Jesus, imagina. Mas diz que o Cordeiro os vencerá. Jesus vem e vence eles nessa batalha da Magedon. Porque é o Senhor dos senhores e os Reis dos reis. E diz mais. E vão vencer, junto com Jesus, quem? Aqueles. Quem é eles? Aqueles que foram chamados. Quem foi chamado? Eu expliquei para você, aquele que está recebendo a mensagem da verdade. Agora, você pode estar nesse caso. Você está sendo chamado. E quando você é chamado e aceita Jesus, você passa a ser o quê? Eleito. E depois de você ser eleito, você continuando em Jesus, você vai ser fiel. Então, pode ser eu, pode ser você. Espero que sejamos nós dois, né? Que sejamos parte desse povo e vamos vencer junto com Jesus. Que bênção, né? E diz aqui, Apocalipse 19 diz que Jesus vence a besta e os reis da terra. Então, paciência, nós estamos terminando aqui. Por isso esse tema é profundo. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Esse título só pode ser dado para Jesus. E ele julga e peleja com justiça. Não diz que ele que venceu o mundo? Ele vem e venceu o mundo mesmo. Vai ter uma batalha. Alguns dizem que Jesus ama e dá a face. Ele deu a face
até o momento, né, que ele cumpriu dentro do plano da redenção, morrer por mim e por você. Mas depois que houver um julgamento, ele não vai dar mais a face. Ele vem o quê? Lutar. E diz: os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça muitos diademas, ou seja, coroas. E tinha um nome escrito. Que nome é esse? Só ele sabia. Mas diz que ele tinha uma veste tingida de sangue, ou seja, ele morreu por mim, por você. E o nome que é dado a ele é a palavra de Deus. É por isso que João falou que Jesus é o quê? O verbo, a palavra de Deus. E junto com Jesus vai vir o quê? Os exércitos com cavalos brancos. Quem são esses? São os anjos. Vestidos de linho fino, branco e puro. E de sua boca sai uma aguda espada. Jesus vai só falar. E com ela vai ferir o quê? As nações. Eles que não aceitou o plano, não aceitaram o plano, eles vão ser feridos. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então ele vem agora julgar. Ele vem agora aplicar uma penalidade sobre aqueles que rejeitaram o plano da salvação. E diz que no manto e na coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, Apocalipse 19, 19, 20 diz o quê? Jesus vem na segunda vinda. E quem está esperando? A besta e os reis da terra. Vai ser feito esse governo mundial. E o poder papal vai estar unido com os reis da terra, num governo mundial. Ó. E vai montar o maior exército que já foi montado, para tentar resistir a Jesus. Por isso tem armas nucleares, tem tudo aí sendo guardado. Provavelmente com a tentativa de vencer Jesus nessa batalha. Para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e sobre o seu exército. Fazer guerra contra Jesus. Mas diz o quê? No final, a besta, ou seja, o poder papal, foi preso. E com ela o falso profeta. O que é o falso profeta? São os protestantes que não são mais protestantes e se uniram ao poder papal. Em 2015, a maior parte da comunidade evangélica fez um acordo com o poder do Vaticano, com o Papa Francisco. Esse é o falso profeta. O que ele é falso? Porque ele diz que segue a Bíblia, mas ele não segue a Bíblia, ele segue a besta. Ele ensina as pessoas a desobedecer a Bíblia. E que diante dela fizeram sinais, o falso profeta e a besta. Enganou os que recebem o sinal da besta. Então, quem são aqueles que recebem o sinal da besta? Alguns dizem, o que é o sinal da besta? Estão muito preocupados. Não, a gente está preocupado em não receber. A gente pode não saber até agora o que é. Mas quem é que não vai receber? Aqueles que guardam o mandamento de Deus e seguem a Bíblia. E têm fé em Jesus. Esses que guardam o mandamento de Deus e seguem a Bíblia não vão receber o sinal da besta. Não vão adorar a sua imagem. E essas pessoas que aceitaram e foram enganados pela besta e pelo falso profeta vão ser também lançadas no lago de fogo que arde, enxofre. Sabe o que é isso? A segunda morte. A morte eterna. E aí acaba tudo. Então Jesus chega para mim e para você hoje. Mateus 28, 18, 20. E chegando Jesus falou, quando Jesus ressuscitou e foi para o céu e voltou, ele veio com uma notícia importante. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tomou o governo de Satanás. Agora quem nos representa? Os salvos, quem é? Jesus. Jesus é o segundo Adão. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Fazer discípulo é ensinar o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você aceita essa mensagem, você tem que tomar o batismo na igreja verdadeira. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O que Jesus nos mandou? Na Bíblia. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos com você. Deus te abençoe na tua decisão. Deus te dê um bom fim de semana. E já deseja te aqui um feliz sábado. Começa quando? No pôr do sol da sexta a pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.